Dicas para entender a Bíblia. O propósito da Bíblia é de nos mostrar como Deus se relaciona com a humanidade. Nela vemos tudo o que Deus fez para cuidar e amparar o seu povo. Ela é dividida em duas partes, dois tempos, períodos diferentes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então eu vou começar pelo Velho Testamento, pois para entendermos o Novo Testamento, precisamos compreender o que aconteceu no Velho. Um complementa o outro. O Antigo Testamento é a velha aliança, o tempo da lei, antes da vinda de Jesus. Contém muitas profecias a respeito da vinda do Messias. Conta a história de Israel, o povo escolhido por Deus. Conta toda a trajetória desse povo, tudo o que Deus fez para proteger e amparar eles. Era o tempo da lei. Naquela época, as pessoas eram aceitas por Deus por fazer o que a lei mandava. Todo aquele que se rebelasse contra as suas instruções e não obedecesse às suas ordens deveria ser morto. Mas com o passar das gerações, o povo foi se esquecendo cada vez mais de Deus, viraram as costas para eles. Ninguém tinha mais temor de Deus. Deus usou vários profetas para alertar o povo, para eles se voltarem e lembrassem que tinham um Criador. Mas eles ignoravam e continuaram fazendo o que bem entendia. O Velho Testamento se encerrou tudo debaixo do pecado. Ninguém guardou a lei, ninguém fazia nada para agradar a Deus. Se dependesse da lei para nos salvarmos, sem chance. Todo o mundo está condenado, porque ninguém é capaz de cumprir. Para a humanidade não restava mais alternativa, todos estavam condenados. Não há um justo sequer. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo sem o povo merecer, resolve dar mais uma chance. Através do profeta Isaías, ele prometeu um Salvador, um Redentor para Israel. E na expectativa da vinda do ungido, se encerra o Velho Testamento. Aí nós temos a divisão, aquela página em branco, ali inicia os evangelhos. Os evangelhos anunciam as boas novas de salvação. É a boa notícia. Nos diz que mesmo a humanidade estando perdida e condenada, Deus envia Jesus para cumprir a lei em nosso lugar e nos salva de graça. Então temos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali eles escreveram sobre a vida de Jesus, tudo o que ele fez desde a morte, desde o nascimento até a sua ressurreição. Foi um período de transição entre a lei e a graça. A lei do Antigo Testamento ainda estava em vigor, porque Jesus não havia cumprido ainda. Muitas pessoas, por não entenderem os períodos, acabam misturando coisa do Velho Testamento com o Novo. Aí acaba fazendo muita confusão. Jesus veio anunciar um novo caminho. Antes, no Velho Testamento, o caminho era seguir a lei, guardar os mandamentos. Agora, no Novo Testamento, Jesus é o caminho, é a graça, a salvação pela fé. Então, esse período dos evangelhos foi um período de muito conflitos entre Jesus e os religiosos daquela época, que eram os defensores da lei. Desde o primeiro momento que o profeta João Batista apareceu pregando o novo caminho, a graça, lá estavam eles para questionar e saber do que se tratava. Eles não aceitavam nada que contrariasse o ensino deles, então eles começaram a perseguir Jesus e seus discípulos. Então, sempre que você for ler os evangelhos, precisa ter em mente que aquele período foi um período de transição. Jesus precisou passar pela cruz para cumprir toda a justiça imposta pela lei de Moisés e para pagar todas as transgressões que havia debaixo do primeiro Testamento, ou seja, do Antigo Testamento. Então, na maioria das Bíblias, essa divisão entre o Velho e o Novo está no final das profecias e no início do Evangelho. Mas o Novo Testamento se inicia-se após a crucificação de Jesus, pois um testamento só tem validade após a morte do testador.
Esse é um ponto muito importante de destacar, porque quando Jesus nasceu, a lei ainda estava em vigor. Somente após a sua morte é que se encerra o Velho Testamento e se inicia o Novo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Após os evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos. Ali, nos Atos dos Apóstolos, que inicia o Novo Testamento. Foi após a ascensão de Jesus, depois que ele subiu para o céu. Nos Atos dos Apóstolos estão registradas a trajetória dos discípulos, tudo o que eles fizeram após a ascensão de Jesus ao céu. Sem a pessoa de Jesus, os discípulos ficaram dispersos, desnorteados, perdidos e sem saber o que fazer. Continuavam fugindo da perseguição dos seguidores da lei. Então a gente pode observar que aqui o contexto continua o mesmo. Eles continuavam sendo perseguidos por aquele mesmo grupo que crucificou Jesus, que eram os fariseus, os mestres da lei. Somente após a descida do Espírito Santo que eles foram encorajados a sair falando da salvação que Jesus veio trazer. Saíram e proclamaram o Evangelho da graça, a salvação pela fé e não mais pelas obras da lei. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos que após a sua ascensão ao céu, Jesus já enviou o Espírito Santo da promessa naquela época. Logo após a ascensão de Jesus, ele já enviou, porque como ele deixaria a igreja desamparada? Quem quiser saber mais é só ler em Atos 3:33. Daí logo em seguida nós temos as epístolas, que foram as cartas que os discípulos escreveram orientando o povo que se convertia. Escreviam a respeito da graça de Deus e a salvação pela fé. A carta aos Romanos é a principal carta onde o evangelho é sustentado. Mostra a condição do homem caído, fala sobre a lei, que ela não foi capaz de nos justificar e que somos salvos somente pela fé. Nas demais cartas, os apóstolos escreveram explicando sobre a salvação pela fé em Jesus para as pessoas das várias cidades que se convertiam. Então, essas são algumas dicas para vocês terem uma noção do que se trata a Bíblia, o assunto dela. Então, vemos que o contexto todo a religião já existia naquela época do Velho Testamento, e foi uma coisa que não deu certo. Então, Jesus veio trazer outro caminho, outro meio de salvação, mas acabou encontrando resistência dos religiosos que não aceitaram sua mensagem e nem a mensagem dos apóstolos. Mas somente a fé em Jesus e em seu sacrifício são as condições básicas para a nossa salvação. Então é isso que eu gostaria de falar nesse estudo. Que Deus abençoe.